Fazer logs é um saco. Hoje a gente vai falar disso. E cara, antes de olhar esse site aqui, o site loginsucks.com, eu queria só comentar a experiência que é você sair, né, de uma situação em que a gente tinha uma codebase, um server, né, um negocinho aqui bonitinho, um negocinho decente, pra situação em que agora a gente tem que fazer o tal do distributed logging, que é uma beleza, é uma belezura, porque imagina o seguinte, né, a sua arquitetura agora ela se parece mais assim, ó, você tem um API Gateway, aí esse API Gateway vai apontar aqui para um lambda, ou então, dependendo da situação, vai apontar aqui para um servidor, uma EC2 no caso, né, que não é mais uma EC2, nunca é apenas uma EC2, isso não existe mais. Geralmente é um cluster, né, a gente tá falando aqui de cluster, você vai rodar em 2, 3 máquinas, né, pô, fala sério, quem é que roda em uma máquina só? Coisa de casual. Aí, temos um cluster de EC2 aqui, né, coisa linda, um lambda, o que vai estar acontecendo depois? O seu lambda, você leu ali um textinho muito legal, um texto escrito por Augusto Galego sobre PubSub, né, você pensou, cara, esse cara aí, Augusto Galego, ele entende de alguma coisa, né? Então eu vou fazer aqui uma filinha, uma queue. Pô, ele falou tão bem de queue, ele falou tão bem de filas, né? A gente vai ter uma fila, que o Lambda vai jogar pra uma fila. Essa fila, ela vai ter que ter, claramente, né? Como todas as filas hoje em dia, uma DLQ, Dead Letter Queue. Ela vai jogar isso daqui pra uns web workers, né? Um nomezinho bonitinho pra servidores que ficam ali esperando pra consumir a coisa da sua fila. Enfim, você tem os seus web workers aqui, que vão jogar o output depois num... O que vai ser isso daqui? Um Dynamo Database. O Galego falou que ele gosta de Dynamo, né? Então é Dynamo também. Dynamo, eu te pergunto, como que você vai fazer log e observabilidade nisso daqui? Não, tu vai fazer, né? Tu vai dar um jeito. Tu vai usar o AWS X-Ray, tu vai usar CloudWatch, tu vai jogar Sentry em tudo, tu vai dar um jeito. Algum jeito vai ser dado. Agora, vai ser insuportável. Vamos falar disso hoje. Antes disso, deixa eu fazer uma breve pausa pra falar do patrocínio do vídeo de hoje. Quem tá patrocinando o vídeo de hoje é a Abacus AI, e você tá vendo aqui uma thumbnail que a Abacus AI gerou pra mim com um modelo Nano Banana Pro, né? A gente gerou várias imagens aqui para eu acabar utilizando de thumbnails. Nessa outra aba, eu pedi para ela gerar um PRD, que é um tipo de documento que eu vou entregar para uma IA para que ela possa gerar minha codebase. Essa IA pode inclusive ser o Deep Agent da própria Abacus IA. E nessa outra aba aqui eu pedi para ela gerar um diagrama de como CQRS e Event Sourcing funciona. Uma foi no Nano Banana, a outra foi no GPT 2.2 Thinking, a outra acabou sendo roteada para Gemini 2.5 Flash, e eu tenho todos esses modelos e diversos outros modelos por apenas $10 por mês. O link para a Abacus AI vai estar na descrição, mas o mais impressionante não é isso. O mais impressionante da Abacus AI é o Deep Agent, que você também tem acesso. Agora aqui do meu lado você está vendo que eu pedi para o Deep Agent fazer o papel de um QA para mim. Ele vai analisar o meu site pessoal e ele vai me dar um test report, né? Enfim, ele vai fazer o papel de QA. Ele vai clicar todos os links no site, vai ver onde é que tem link quebrado, onde é que tem bug, ele vai fingir que ele é um usuário, e eu posso criar isso como uma tarefa recorrente que ele vai fazer toda segunda-feira, por exemplo, e me enviar por e-mail esse test report toda a segunda-feira. Imagina você, toda segunda-feira, recebendo um report de um QA, que tá sempre analisando seu site para bugs e tal, testando funcionalidade, vendo se funciona ou não, e sempre te mandando um report, assim como você vai ver aqui no final do vídeo à minha esquerda ou direita. E todo esse ferramental, claro, tem um certo limite de uso, tem também planos pros e tal, mas o plano padrão custa apenas $10 por mês, é mais barato do que pagar qualquer uma das outras IAs separadamente, tá? O link pra Abacus AI vai estar aqui na descrição. E tem muita coisa maneira, tá? Eu sempre falo deles aqui no canal e eles estão sempre surgindo com features novas, o que é excelente pra mim, porque eu tenho mais vídeos pra fazer e mais coisas pra falar sobre eles. Enfim, link na descrição. Bom, fazer logs é um saco. Vamos ver se a gente vai aprender a melhorar isso daqui com esse texto, né? Eu não vou ler o texto inteiro, eu vou fazer uma leitura aqui um pouco dinâmica, pra gente ver se aqui tem umas ideias boas pra esse problema bem real que eu tenho volta e meia, né? Que é que, cara, os serviços hoje em dia convergem muito rapidamente pra uma arquitetura assim, e não é nem por maldade, tá? É porque quando você tá lidando com, pô, sei lá, gateways de pagamento e processamento de pagamento, e aí o negócio vai pingar num... Nem falamos de webhook, né? O negócio vai pingar num webhook aqui depois, você tem que fazer uma coisa com isso. As aplicações hoje em dia são muito complicadas, né? Enfim, a gente provavelmente já passou horas vasculhando por logs tentando entender por que um usuário não conseguiu finalizar uma compra. Cara, real. Bem real. O sistema de registro de logs, da forma como é comumente praticado, é fundamentalmente falho, e não, simplesmente adicionar o OpenTelemetry ao seu código não vai resolver magicamente o problema. Não vai, mas vai melhorar, né? Problemas nunca se resolvem, a gente só melhora, só joga eles pra frente, né? Só faz ele ficar um pouquinho mais fácil de lidar com. Os logs eram projetados por uma era diferente. Era, caramba, ele leu meus pensamentos. Sistemas monolíticos,
servidores únicos. Verdade. Hoje em dia, uma única requisição de usuário pode afetar 15 serviços, 3 bancos de... Verdade, 2 cache. Nem falamos de cache, né? Vamos adicionar aqui também. Nosso sistema design é muito bonitinho. Uma cache, né? Aqui vai ser um Redis. Pra que esse Redis seja compartilhado entre as múltiplas EC2, ele não pode ser dentro, né? Ele não pode ser em memory. Ele tem que ser, tipo, fora da EC2, porque senão... Você pode ter também, né? Você pode ter que cada um tem um memcache, um Redis aqui dentro da própria EC2, só que pra compartilhar cache precisa ser fora deles. E a gente tá falando disso, né? Seus logs ainda se comportam como se estivéssemos em 2005. Isso aqui é uma configuração típica de um registro de logs, né? Um simulador caótico de logs. Vamos clicar aqui em processar pedido. E é bem por aí mesmo, cara. Uma requisição vai vir bem por aqui. Pra gente, né? É isso que acontece. Tá aqui de baixo pra cima. De baixo pra cima? Tá certo. Recebe um post, valida o JWT, valida, né? Ele expira em... Isso aqui é quantos minutos? É 1 hora, parece. Cria um pedido pro carrinho, valida 3 itens no carrinho, verifica SKU, correto. Aviso de estoque baixo. Você não precisa muito desse aviso, né? Só se ele notificar alguma coisa. Se ele não notificar, não tem muito pra que ter ele. 47 unidades, processando o pagamento via Stripe, chamando a API da Stripe, tentativa 1, resposta lenta da API da Stripe, 145 milissegundos, ok. Pagamento recusado, fundos insuficientes. Tentando novamente o pagamento, tentativa 2 e assim por diante, né? Pagamento efetuado com sucesso. Tá bom, tá bom. É bem por aí, cara, que vai ser uma única requisição, tá? Essa quantidade de logs tá realista. 17 linhas de log pra uma única requisição bem sucedida, bem normal, bem normal. Multiplica isso por 10 mil usuários simultâneos. Aí não é tão normal, né? 10 mil simultâneos é muita coisa, mas tem muita empresa que faz isso, tá? Tipo assim, um mercado livre da vida é capaz de fazer bem mais até. Numa situação aí de Black Friday, vai mais, com certeza. Se bem que 10 mil por segundo, aí eu já não sei também, né? Muita coisa. Vai ter 130 mil linhas de log por segundo, ele tá inflacionando aqui uns números um pouquinho, mas tá tudo bem, não tem problema. A maioria delas sem dizer absolutamente nada de útil, é verdade. Quando um usuário relata não conseguir concluir minha compra, seu primeiro instinto é pesquisar nos registros, né? Procura pelo e-mail dele, ou talvez o ID do usuário e aperta Enter. Então tá, vamos tentar isso aqui, né? Vamos tentar, tá pedindo aqui pra gente buscar pelo user 123, vamos fazer a busca. Você olha aqui, né? Tem vários logs aqui. Isso que a gente tem só os de um usuário. E eu sei o que vai acontecer aqui, tá? Vai aparecer, a gente não necessariamente tem o log de tudo que é relevante, e os logs não estão padronizados também, né? Você tem 123, usuário com acento aqui, 123, 123, não necessariamente tá padronizado, e se olhar aqui em cima, né? Por exemplo, quando deu esse erro aqui no pagamento da Stripe, nesse log aqui, a gente não logou o ID do usuário. Então, nesse log aqui, já foi um pouquinho difícil de encontrar pelo text search, né? Ao pesquisar por user 123, você poderá encontrá-lo registrado de 47 maneiras diferentes em seu código-fonte. Pode? É bem assim mesmo, cara. Você vai encontrar muitas vezes. Esse aqui, se pá, é o mais comum. Esses são os que incluem o ID do usuário. E quanto aos serviços subsequentes, que tu registrou apenas o ID do pedido. Fato. Porque, se tu tiver numa situação de microserviços, aí o negócio fica lindo. Fica uma belezura aqui, ó. Cara, pra mim, assim, vocês vão ouvir uma heresia, tá? A igreja de microserviços vai me banir aqui. Se você estiver num ambiente de microserviços, tá? E vamos imaginar que a gente criou um microserviço para usuário. Eu não sei por que você faria isso. Em qualquer aplicação, tipo assim, se a gente estiver falando de aplicações menores do que a Magazine Luiza, eu não teria um microserviço de usuário. A não ser que a sua empresa seja tipo a Clerk, assim, que o core business é gestão de usuários, tá? Para outros serviços, enfim. Você foi, seguiu as boas práticas, criou um microserviço específico para usuários. Em teoria, microserviços não devem compartilhar bancos de dados. Cada microserviço deve ter a sua... Cara, eu nem sei porque se isso ainda é consenso, né, mas eu espero que não seja mais. Na época, no auge do hype de microserviços, se dizia que microserviços não deveriam compartilhar bancos de dados. Então a gente teria um banco de dados de usuário e apenas esse banco de dados na aplicação inteira vai conseguir ligar o user 123 com o resto das informações desse user, e todo o resto da nossa aplicação não vai fazer ideia do que seja o user 123, a não ser que eles solicitem pro microserviço de usuários. Cara, não dá pra negar, né, que a gente de tecnologia, a gente é bom de criar emprego pra gente mesmo, né? Não dá pra falar que a gente é ruim. A gente tá o quê? Há 40 anos migrando de C pra C Sharp, pra Java, pra PHP, pra Python, pra Node, pra Golang agora. A gente é bom de criar mais trabalho. O problema é fundamental. Os logs são otimizados pra escrita, não pra consulta. Faz sentido, né? Geralmente quando você recomenda, inclusive, um tema aqui interessante pra você falar em banco de dados, né? Quando você fala de logs, geralmente você vai optar por um banco de dados com uma estrutura
throughput, né? Que não te dê as garantias ACID necessariamente, você vai optar por um NoSQL para liberar muito ali a escrita. Imagina, cara, imagina você tá armazenando aqui, ó, cada requisição, você vai armazenar 17 logs no banco de dados. Você consegue imaginar isso num Postgres? Pô, não faz muito sentido, né? Então toca isso aí num NoSQLzão da vida, pra dar throughput ali, né? Pra dar carga. E isso também vai dificultar a hora da busca, tá? NoSQL ele é muito mais rápido de escrever, mas como não tem enfim, como você não tem as tabelinhas bonitinhas, né? Pra dar os joins, pra fazer as buscas ali, fica um pouquinho mais chato de consultar. Os desenvolvedores escrevem console log, já falamos pra não fazer isso. Já falamos pra não escrever console log. Porque é fácil no momento, ninguém pensa na pobre alma que estará procurando por isso às 2 da manhã durante uma queda de serviço. Vamos definir alguns termos, vai. Antes de mostrar a solução, vamos definir os termos aqui. Registro estruturado. Registros emitidos como pares de chave-valor, geralmente JSON em vez de strings. Event, payment, failed, user ID, 1, 2, 3. Ok, é válido. Cardinalidade. O número de valores únicos que um campo pode ter. User ID tem uma cardinalidade quase infinita. E HTTP method tem uma cardinalidade baixíssima, né? Get, post, put e delete. Se você for da escola GraphQL de pensamentos, apenas post. Dimensionalidade. O número de campos no seu evento de log. Um log com 5 campos tem baixa dimensionalidade. Um log com 50 campos tem alta dimensionalidade. Faz sentido. Evento amplo, um único evento de log rico em contexto. Em vez de 13 linhas de log para uma única solicitação, você emite uma linha com mais de 50 campos, tá bom? Evento amplo, tá entendido. Linha de log canônico, outro termo para evento amplo popularizado pela Stripe. Cara, a Stripe tava muito na frente, né, na época dela, é uma loucura. Acho uma empresa muito impressionante a Stripe. Campos de mais alta cardinalidade, como o User ID, são os mais valiosos para depuração. Lógico, faz muito sentido. Por que o OpenTelemetry não vai me salvar? Basta usar o OpenTelemetry e meus problemas de observabilidade estarão resolvidos. OpenTelemetry é um protocolo em um conjunto de SDKs, ele padroniza a forma como os dados de telemetria são coletados e exportados, mas isso é extremamente útil, né? A gente não estava reclamando ali em cima do que um dos problemas era a falta de padronização, mas o que o OpenTelemetry não faz? Ele não decide o que registrar, ok, cabe a gente definir o que registrar, faz sentido. Ele não adiciona contextos de negócio, novamente cabe a gente fazer isso, né? Ele não corrige seu modelo mental, não corrige meu JavaScript mental, né? Mas eu quero ver a solução, texto. Você já me vendeu no problema, né? A gente já tá compradaço aqui no problema. Eu já cliquei aqui, ó, em ver dados capturados, eu tô vendo o que foi capturado. Ah, e tá aqui, ó. Instrumentação preguiçosa, instrumentação deliberada. Tá, agora a gente tá começando a ver alguma coisa. Instrumentação? Como é que tá isso aqui em inglês? Instrumentation. Tá bom, ok. Tá, eu tô começando a entender onde que ele quer chegar. Porque isso aqui é virtualmente inútil. E isso aqui tá mais próximo de me ser útil, né? Especificamente porque eu consigo buscar pelo User ID e eu consigo ver outras informações aqui, né? Também, tipo, o tipo do erro e tal. Aí fica bem legal. A solução para logs são eventos amplos e linhas de registro canônicas. Obrigado, Stripe, de novo, eu acho. Em vez de registrar o que o código tá fazendo, registre o que aconteceu com esta solicitação. Pare de pensar em logs como um diário de depuração e comece a pensar neles como um registro estruturados de evento de negócio. Caramba, a gente tá chegando aqui numa... Eles vão falar dele, do nosso queridinho Ledger. E, na verdade, não é Ledger, né? Enfim, o conceito que a gente tá chegando aqui é o tal Event Sourcing, né? E a gente vai capturar um evento, e nesse evento a gente vai ter nele as regras de negócio. Então, por exemplo, quando você captura um evento em Event Sourcing, a ideia é eu ter todas as informações para eu conseguir reproduzir o que aconteceu com aquele evento, né? O que é para acontecer de fato no meu sistema. Vamos imaginar aqui, né? Um usuário fez um pagamento de tais produtos, né? A gente vai ter aqui o user, a gente vai ter a operação, que é, sei lá, payment, ou credit card accepted, ou algo nesse sentido, quais produtos que ele comprou, etc, etc, né? Tudo que for necessário para reconstruir a operação que foi feita. Isso aqui é um conceito utilizado em sistemas que utilizam de CQRS, Command Query Responsibility Segregator, que, enfim, é a separação do que é um comando e o que é uma query. Um Event Sourcing, você vai armazenar um comando. Isso aqui é muito parecido. A ideia de um evento amplo é armazenar quase que uma ação e um resultado, eu acho, né? Aí aqui, olha só que legalzinho. Ele nos dá... Esse aqui, o site, só lembrando, né? Vai estar na descrição também, mas o site é esse aqui, ó, loginsucks.com. Tá bem bacaninha. A gente pode escolher o que vai entrar aqui e o que não vai entrar, né? Vamos brincar? Ideia da requisição vai, porque outros serviços, os nossos microserviços vão querer esse ideia da requisição. Trace ID também queremos. Método post, caminho queremos. Parâmetro de consulta, eu quero também. Cadê? Query parâmetros aqui embaixo, ó. E-mail, código de status, tal, endereço
contexto do cliente, agente do usuário, tá. Tem bastante coisa aqui pra escolher, mas eu não tô afim de ficar escolhendo isso, né? Ah, aqui, ó. Você pode responder a essas perguntas com seu evento. Por que a finalização da compra do usuário X falhou? Pois é. É que eu aqui negligenciei de colocar o método de pagamento. Tem método post, onde que tem contexto do negócio, talvez. Método de pagamento, agora eu consigo. Tá, mas vamos lá. Eu já tinha a mensagem que o cartão de crédito foi declinado. Eu sei, por consequência lógica, que o meu... A não ser que tivesse um bug, né? Podia ter um bug aqui, mas enfim. Não, tá mentindo, né? Eu sabia por que falhou. Falhou porque o credit card foi declined. Qual implantação causou a regressão de latência? Que loucura. Mas, cara, você não vai logar em todos os logs um deployment ID, vai? Porque, em teoria, na verdade, você consegue observar isso aqui sem necessariamente ter que ter um deployment ID em todos os logs. Eis como um evento de grande porte se parece na prática. Cara, mas tá, não, beleza. Mas a gente vai querer em todas as partes do código armazenar todos os... Ou a gente vai querer, por request, armazenar o resultado final de um único request? Ou então em todos os serviços que se encostar eu vou querer ter essa... Eu não sei se ele tá me explicando como resolver o problema. Sinceramente, eu tô meio cético aqui que isso aqui vai me ajudar tanto assim. Um evento, tudo que você precisa. Quando o usuário reclama, você pesquisa por user ID e descobre instantaneamente. Ok, não, beleza. Eu entendi. Eu gostaria que os meus eventos fossem assim. Como que eu faço isso? As consultas que você pode executar agora, tá com eventos amplos, a gente tá mais pesquisando por texto, a gente pode pesquisar dados estruturados e tal. Não, faz sentido. Olha só, insira uma consulta SQL. Select asterisco. Pera. Eu clico aqui. Eu não preciso escrever. O meu select asterisco ali não ia dar muito certo. Ok. Aqui, ó. Implementando eventos de grande porte, era isso que eu queria. Eis um padrão de implementação prático. Principal ideia: construa um evento ao longo do ciclo de vida de uma requisição e em seguida emita uma única vez no final. Faz sentido quando a gente tá trabalhando numa... Na verdade, boa parte dos tipos de serviço, né, vão funcionar em request response. Então faz sentido sim, bastante tempo. Qual que é a questão aqui, né? Se a gente tiver um caso em que, assim, o usuário fez um request, o request vem pra cá, né? Vai pra 1 milhão de lugares, você vai ficar bounçando esse evento de cima pra baixo pra cima, bounça um evento pra cá, um evento pra lá, enfim, alguma hora o evento... sei lá, chega aqui, ele volta pro usuário, a gente vai conseguir logar tudo o que aconteceu aqui, né? Só que se eu joguei coisas para processamento em background, eu também preciso ter e mantendo, né, esse registro por quase que toda a cadeia aqui, se eu quiser essa mesma quantidade de informação, que vai causar, invariavelmente, a gente vai ter que passar muito mais informação. A gente pode até não logar tanto essa informação, porque a ideia é construir um único evento por request. Ou então, né, nesse caso aqui que o request ele vai voltar para o usuário e vai simultaneamente causar um processamento assíncrono, um request pode causar dois eventos. A gente splita o evento aqui e faz o evento 1 desse lado, o evento 2 desse lado aqui. Também funciona, eu acho. Aqui um middleware. Pô, isso aqui é bem legal, tá? No começo, antes, quer dizer, quando a gente recebe o request, um middleware já coloca todas as informações necessárias nesse evento. Se for ver, na verdade, né, quase todo os códigos moderninhos aí de gerar API, você vai olhar um Nest.js, um FastAPI e tal, geralmente assim, tipo, function, sei lá, get user. Esse get user recebe um request, ele recebe uma response, né? Você consegue agregar em algum desses dois, quer dizer, você vai ter que anotar isso aqui com alguma coisa, né? Ou um middleware vai agregar isso daí, e de alguma forma a gente vai ter um evento aqui, decorar na real, né? Mas enfim, tem como numa função assim a gente agregar tudo, pega algumas das informações do request, na volta você pode até... Não faz muito sentido eu agregar as informações do response, né? Porque o response vai ser construído ao longo do método, enfim. Em seguida, nos seus manipuladores, que bolão de o que é essa palavra aqui em inglês? Eu aposto que é controller. Não, handlers. Bom, e aí nos seus handlers você enriquece o evento com contexto de negócios. App.post, checkout. Isso aqui é bem moderninho, né? Eu acho que... Qual que é assim? Eu acho que é Rono que se parece com isso, inclusive. Você tem um context aqui, né, com tudo que você precisa. Vai adicionando contexto ao longo do handler, né? Inclusive, a maneira com que ele fez aqui é bem lambda friendly, né? Você tem que isso aqui pode ser o handler de um lambda. Aqui pode chamar outros serviços, enfim. E aí você vai agregando as informações. No final retorna algo e pode até... Aqui, ó, no próprio middleware dele, exato. No próprio middleware, ele emite o evento lá no final. Então, você só agrega as informações, vai jogando tudo no contexto. Faz bastante sentido.
que ele tem mais algumas informações, né? Por exemplo, se a gente tiver muita coisa pra logar, a gente pode fazer sampling, a gente pode logar 17% dos eventos, e mesmo assim, isso é verdade, tá? A gente vai logar, se a gente realmente tiver milhões de usuários, logar 5% dos requests vai efetivamente pegar todos os tipos de erro, tá? Você vai conseguir ter exemplos de todos os casos que acontecem, efetivamente. O que você achou de logging? Cara, eu sinto que ainda não resolve por completo o problema de distributed logging, é um problema maior, mas parece que ajuda bastante, parece bem interessante essa ideia. Enfim, gostou desse artigo? Não gostou desse artigo? Quer de repente tentar ver isso aqui na prática em outro vídeo? Se você quiser aprender mais comigo, na descrição também a gente vai ter um link para todos os cursos aqui do canal, tá? Aqui uma breve explicação de tudo que a gente explica. A gente tem um curso de estrutura de dados e algoritmos, um guia de carreira que é o roadmap para o seu próximo emprego, para te ajudar a ter um currículo bom e otimizado, um LinkedIn que atrai recrutadores e mais algumas coisinhas também, tá? Links pro patrocinador, pro site Login Sucks e para todos os cursos aqui do canal, aqui na descrição. Clica ali e vem aprender com a gente.